A incrível e ligeiramente ridícula história de como viramos robôs dependentes, uma aventura na Revolução Industrial. Imagine um mundo sem internet, sem celular, sem basicamente quase tudo que te impede de estar genuinamente entediado agora. Parece um paraíso, doce ilusão, porque antes dessa maravilha moderna, a gente tinha a Revolução Industrial. Prepare-se para uma jornada onde o vapor era rei, o trabalho infantil era comum, e a sua maior preocupação era não ter um dedo esmagado por uma máquina barulhenta. Curioso para saber como essa bagunça toda nos trouxe até o Wi-Fi? Então cola aqui que no final te conto o segredo para nunca mais precisar usar uma pena de ganso para escrever uma fofoca. Nossa história começa lá na Inglaterra, no século XVIII. Esqueça os castelos medievais e os cavaleiros brilhantes. A nova moda era ter galpões fedorentos cheios de engrenagens giratórias e gente suada. A grande estrela dessa época era a famosa máquina a vapor, inventada por um cara chamado James Watt. Não, ele não tinha nada a ver com Watt de energia elétrica, mas o sobrenome dele virou sinônimo de ufa, que trabalheira. Antes dessa invenção genial e um tanto barulhenta, a produção de quase tudo dependia da força bruta de pessoas e animais, ou da boa vontade do vento e da água. Imagine costurar uma camisa inteira à mão. Demorava mais que episódio de série da Netflix com muito flashback. Mas aí veio o vapor, meu amigo. Com ele, as máquinas podiam trabalhar sem parar, produzindo tecidos, ferramentas e um monte de outras coisas numa velocidade impressionante. Era tipo um turbo na economia, só que movido a carvão e muita fuligem. Claro que essa mudança não veio sem seus pequenos contratempos. De repente, um monte de gente que trabalhava no campo se viu sem emprego, porque as máquinas faziam o trabalho deles muito mais rápido e sem pedir aumento. Então qual era a solução brilhante da época? Mandar essa galera toda para as cidades para trabalhar nessas novas fábricas. As cidades, que antes eram lugares relativamente calmos, viraram um formigueiro humano. Pessoas amontoadas em casas pequenas e insalubres, disputando empregos nas fábricas que pareciam mais prisões barulhentas. A jornada de trabalho, insignificante. Algo em torno de 12 a 16 horas por dia, 6 dias por semana. E as férias? Bem, digamos que a única folga era quando você ficava doente demais para levantar da cama. O que, convenhamos, acontecia com bastante frequência nas condições da época. E as crianças? As crianças eram consideradas mão de obra barata e eficiente. Afinal, seus dedinhos pequenos eram ótimos para alcançar lugares apertados nas máquinas. Não se preocupe, a maioria delas só perdia alguns dedos ou membros no processo. Pequenos sacrifícios em nome do progresso, não é mesmo? Note o sarcasmo fino aqui. Os donos das fábricas, também conhecidos como a nova elite capitalista, estavam nadando de braçada no dinheiro. Enquanto isso, a galera que ralava nas máquinas vivia na miséria, respirando fumaça de carvão e comendo sabe-se lá o quê. Era uma desigualdade social tão gritante que dava para ouvir o barulho do abismo entre ricos e pobres ecoando pelas ruas sujas das cidades. Mas nem tudo era desespero e dedos decepados. Essa primeira revolução industrial, porque sim, teve mais, trouxe algumas inovações bem legais. Além da máquina a vapor, tivemos o desenvolvimento da indústria têxtil com máquinas como a lançadeira volante e o tear mecânico, que permitiram produzir tecidos em larga escala e com mais qualidade, pelo menos para os padrões da época. A produção de ferro e aço também deu um salto gigantesco, essencial para construir as próprias máquinas, pontes e, claro, as primeiras ferrovias. As ferrovias! Imagine só! Viajar de uma cidade para outra em cima de um monstro de metal fumegante era quase ficção científica na época. As ferrovias revolucionaram o transporte de mercadorias e pessoas, conectando o país de uma forma nunca antes vista. Era o Uber da época, só que mais lento, mais barulhento e com muito mais chances de você pegar um resfriado. Com o tempo, essa primeira onda industrial começou a se espalhar pela Europa e pelos Estados Unidos, cada país com suas próprias particularidades e, digamos, adaptações do modelo inglês. Na Bélgica, por exemplo, o foco foi na mineração de carvão e na indústria metalúrgica. Na França, o negócio foi um pouco mais lento, com uma mistura de produção artesanal e algumas fábricas mais modernas. Já nos Estados Unidos, a industrialização ganhou força no século XIX, impulsionada por recursos naturais abundantes e uma galera com muita vontade de fazer a América e muito dinheiro. Mas a sede por inovação não parou por aí. No final do século XIX,
Uma nova onda de transformações sacudiu o mundo. A segunda revolução industrial. Se a primeira foi movida a vapor e carvão, essa segunda fase trouxe a eletricidade e o petróleo como as novas energias da moda. Era como trocar um carro a lenha por um carro a gasolina bem antigo, mas ainda assim uma melhoria. A eletricidade revolucionou a iluminação. Adeus lamparinas a óleo. A comunicação. Olá, telégrafo e telefone. E claro, a indústria, com o desenvolvimento de motores elétricos que eram menores, mais eficientes e menos propensos a explodir. Uma vantagem considerável. O petróleo, por sua vez, deu origem à indústria automobilística e petroquímica, mudando completamente a forma como nos locomovemos e produzimos uma infinidade de produtos, de plástico a mais plástico. Essa segunda revolução também foi marcada por avanços incríveis na química e na produção de aço, permitindo a criação de novos materiais e tecnologias. A produção em massa, popularizada por um certo Henry Ford com suas linhas de montagem de automóveis, tornou os produtos mais baratos e acessíveis, pelo menos para uma parte da população. Era o sonho de consumo começando a se tornar realidade, mesmo que a maioria das pessoas ainda não tivesse grana para consumir muita coisa. E as pessoas que trabalhavam nas fábricas? Bem, a situação ainda não era um mar de rosas. Mas algumas melhorias começaram a surgir. Os trabalhadores se organizaram em sindicatos, lutando por melhores salários, jornadas de trabalho mais curtas e condições de trabalho mais seguras. As greves se tornaram uma ferramenta poderosa para pressionar os patrões a cederem, às vezes depois de muita pancadaria e demissões em massa, mas enfim. O governo também começou a se meter na história, para o desespero de alguns, criando leis trabalhistas para proteger os trabalhadores, como a proibição do trabalho infantil, pelo menos em teoria, e a regulamentação das horas de trabalho. Era um reconhecimento de que talvez explorar as pessoas até a exaustão não fosse a melhor estratégia a longo prazo. Quem diria? A Revolução Industrial, em suas múltiplas fases, transformou completamente a sociedade. Trouxe avanços tecnológicos incríveis, aumentou a produção de bens e, em última análise, elevou o padrão de vida de muita gente, embora essa elevação tenha demorado um pouco para chegar na ponta. Mas também causou muita desigualdade, exploração e problemas ambientais que a gente ainda está tentando resolver hoje em dia. Pense bem, sem a Revolução Industrial, você provavelmente não estaria lendo este texto num smartphone ou computador. Não teríamos carros, aviões, geladeiras, vacinas. Basicamente, toda a tecnologia que consideramos essencial hoje em dia tem suas raízes nessa época de fumaça, barulho e muita inovação. Então, da próxima vez que você reclamar do seu chefe ou do seu salário, lembre-se dos pobres coitados que trabalhavam 16 horas por dia numa fábrica mal iluminada, arriscando a vida a cada engrenagem giratória. De repente, sua segunda-feira não parece tão ruim, não é? A verdade é que a Revolução Industrial foi uma bagunça organizada. Uma época de criatividade frenética e exploração descarada. Um período onde a humanidade deu um salto tecnológico gigante, mas tropeçou feio nos direitos humanos e no meio ambiente. Foi como construir uma casa incrível, mas esquecer de instalar o sistema de esgoto. Mais cedo ou mais tarde, a sujeira ia aparecer. Mas ei, pelo menos agora a gente tem ar-condicionado para lidar com o calor e terapia online, para lidar com o estresse de viver num mundo que a Revolução Industrial ajudou a criar. Olhando por esse lado, talvez até tenha valido a pena perder alguns dedos no processo. Talvez. E o segredo para nunca mais precisar usar uma pena de ganso para escrever uma fofoca? Simples. A Revolução Industrial nos trouxe a imprensa, a máquina de escrever, o computador e, finalmente, o glorioso teclado do seu celular. Então, da próxima vez que você estiver digitando um textão no WhatsApp, agradeça aos inventores malucos do século XVIII e XIX que, sem querer, tornaram sua vida de fofoqueiro HA muito mais fácil. De nada! E aí, curtiu essa viagem sarcástica pelo tempo? Se você gostou de descobrir como passamos de teares manuais para teclados digitais, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias malucas que a gente vai desenterrar do passado. Deixe um comentário aqui embaixo me contando qual invenção da Revolução Industrial você acha mais surpreendente ou mais bizarra. E claro, dá um like nesse vídeo para mostrar que você também acha que a história pode ser divertida, mesmo quando é um pouco sombria. Até a próxima aventura histórica. E não se esqueça de lavar as mãos, vai que ainda tem fuligem por aí.